nordestino. Minhas raízes estão fincadas no chão. O broto que antes era menino, hoje é segmento dos saberes vividos da região. A caixa d'água ao longe, os sobrados a contar, todas as histórias dos antepassados sobradenses. Gente dessa gente que hoje é de plantar. Então, com respeito a Sesmaria de Sobrado, nós não temos propriamente um documento que afirme que existiu uma Sesmaria de Sobrado, porque essa palavra Sobrado veio depois. Agora, pelo que se consegue encontrar nas pesquisas, que eu encontrei encontrar, é o seguinte, é que aquela área que fica todas as margens do Rio Gurinhém, que, vamos dizer, no tempo passado, né, no tempo da monarquia, ou no começo mesmo do descobrimento, então se procurava habitar em quem? As margens dos rios, né? E como aquele era um afluente do Rio do Paraíba, então se criou Sobradaria como isso. Então, o que se encontrou é que uma Sesmaria que foi doada a André de Albuquerque, isso em 1621, o governador que representava a monarquia na Paraíba, parece que era João de Brito. João de Brito, Veja bem, fez essa doação. Agora, a localidade de Sobrado em si, pelo levantamento que eu tenho, e eu consegui é o seguinte: na realidade, advém de uma parte dessa Sesmaria de André de Albuquerque. Agora você diz, mas por que ali? Sim. Dá a entender, pelo que se lê e o que aconteceu, que o André que conseguiu as terras, e posteriormente passou a outros, se utilizava mais aquelas terras mais férteis, né? Que podia produzir alguma coisa. Naquele tempo era mais era a cana de açúcar, né? Bem. Então aquilo ali era uma parte, era com um terreno, quer dizer, improdutivo. É tanto que, pelo levantamento que a gente faz, é o seguinte: naquela localidade ali, a primeira obra construída foi um cemitério. As margens do rio, é tanto que, segundo as pesquisas que a gente encontrou em documento, em 1856 esse cemitério já estava em ruínas. Você diz. Sobrado no começo, porque tudo faz crer que os primeiros habitantes chegaram ali foi no fim do século XVIII, né? Em 1740, 60 para 70, os primeiros habitantes, né? Mas esse cemitério, tudo faz crer que foi tudo dessa época, foi a primeira coisa que apareceu lá. E você... Mas quando o cemitério surgiu, o Engenho Melancias já estava de pé? Naquela época o Engenho Melancia, você sabe que há um documento, que até um documento que eu coloquei no livro, muito importante, que é um documento topográfico, né, de 1869, em que o dono do Engenho Melancia já mandava fazer uma delimitação das terras. Então, contanto que esse engenho é muito antigo, né? Não é isso? Esse engenho deve ser de 1700, essa época. Então é o seguinte, Sobrado, quer dizer, antes, eu acredito que sepultando da gente, né, no começo, e começar alguém, ficou com uma propriedade comum, uma propriedade Sobrado lá. Não tem esse nome Sobrado não, esse nome Sobrado surgiu a partir do momento que apareceu um cabo lá potentado, diz que era da família desse André Antônio Fernando, do pessoal aqui que fundou Sapé, e construiu um prédio de primeiro andar, que é onde dá aquela caixa d'água, né? A caixa d'água. E até Dona Lina era uma velha que tinha lá de 80 e tantos anos, e conversava comigo isso há 40 anos atrás, dizia, doutor, minha avó dizia, Dona Lina, Dona Lina de buraco, do velho buraco, dizia, olha, minha mãe dizia que a primeira construção daqui grande, foi o Sobrado ali em cima. Aí, contanto que eu ficava naquela conversa, mas aconteceu o seguinte, que quando chegou a época de construir 1980 e pouco, a gente foi construir o abastecimento d'água e fomos fazer aquela caixa. Aí quando a máquina cortou o terreno, encontrou a sapata, e foi mesmo, a velha estava dizendo certo. Então, quando se construiu esse prédio, né, de primeiro andar, que tem uma visão grande, você chega naquela caixa d'água, quem estiver nas alturas vê tudo que tem ao redor, né? Então, quer dizer, aí o povo
Passando ali, olha o sobrado, o sobrado. Aí denominaram essa praia, ficou sobrado. É tanto que o primeiro documento que existe, que a gente conseguiu, no arquivo da igreja de São Miguel de Itaipu, foi um batizado, o cara dizendo que morava em Sobrado de quando? De 1821. Onde hoje é a caixa d'água, né, de abastecimento d'água, um salão com alguns tijolos. É difícil de registrar porque o mato cobre, né, mas ali, segundo relatos de moradores bem antigos mesmo, que era o lugar onde ficava um antigo sobrado. Uma casa com o primeiro andar, né, um solar. E que os passantes, né, provavelmente pessoas que vinham, por exemplo, a Araçá, atualmente chamada de Mari, a cidade de Mari, por exemplo, diziam, vamos pelo sobrado, pelo caminho do sobrado. E isso foi o que deu o nome à nossa cidade, hoje nosso município, né? Então, a história de Sobrado, ela tem essa relação com essa passagem. E perceba que os prédios mais antigos, eles ficam no entorno da igreja. Então, olha a conexão. O rio, a igreja, né? Embora a igreja de São João Batista, né? A capela, não sei como é que está agora a nomenclatura, ela tenha sido erguida pelos moradores que já estavam aqui, né? Já tinha se estabelecido. E outro fato interessante, eu acho que todo sobradense, quando for passar pelo centro histórico de Sobrado, ele não pode deixar de observar que um dos casarões mais antigos, ele olha para a igreja, um contempla o outro. Eu sempre gosto de dizer isso, né? Um contempla o outro. Reformado em 1896, né, o prédio que fica de frente para a igreja, com aqueles traços, com estrela, com beiral, os detalhes. O casarão onde mora, né, seu Guto hoje é fantástico, né, com aquelas colunas que seguram, né, que ficam nas janelas. As flores, as rosetas que ficam sobre a fachada são coisas que me fascinam bastante. Eu acho que deveria virar logo, marca de alguma coisa, de algum símbolo da cidade. Outra coisa que me chama muita atenção é o piso da igreja, né? Cujo desenho lembra espinhos, né? Como se fosse uma penitência, né? Para mim leva a pensar numa devoção, sabe? Pelo santo, provavelmente cultuada durante muito tempo, né? E isso levou, né, a se pensar nessa forte presença do catolicismo romano aqui na nossa região. Bem, essa casa aqui foi o meu avô que comprou, né? Manuel de Sales comprou essa casa quando casou com minha mãe, com a minha avó, aliás. E aqui ele viveu a vida dele, né? Comerciando, ele era comerciante também. É a mesma estrutura do tempo do meu avô. As portas, a janela aí à frente. Esse terraço aqui, ele só tem diferente aqui porque essas colunas eram de madeira. Mas foi o tempo que apodreceu, ia cair, aí eu reformei. Sobrado era um povoado de gente muito simples. As ruas criavam até matos, ficava aquele mato no meio da rua. A gente vivia como se tivesse até abandonado pelo prefeito, pelos governos de Sapé, dos governantes de Sapé. Era muito atrasado. Havia um posto de saúde com muita simplicidade, mas muita dificuldade no atendimento. Não tinha água encanada. Depois cavaram um poço artesiano, que é o mais antigo que tem ali à beira da rodagem, mas a água é muito salobra. Não prestava propriamente nem para lavar roupa, que cortava o sabão, assim dizem as mulheres.
Então era uma situação difícil, porque era muito atrasado. A gente só veio a melhorar as coisas depois que Sobrado realmente passou a município. E a gente passou a ter uma assistência melhor de medicina, de segurança, de abastecimento de água. Mas a minha infância foi muito dolorosa aqui, porque o povoado era um tempo muito atrasado. A comunidade de Sobrado, que a já disse, primeiramente vem o cemitério, né? Mas depois começou a habitar gente de toda a qualidade lá, porque a terra é incomum. Eu acho que o que conseguiu estimar, o André, a família dele que passou tempos depois, né? Ele deve ter falecido. Quem substituiu, não se entregava tanto para essa terra, porque a terra é improdutiva. Ela é pedra somente, né, lá em Sobrado, a gente mora em cima de umas pedras. É. Cavou qualquer coisinha. Sim, cavou qualquer coisa. Não dá nada. E tinha um cemitério, né? Porque se eles fizerem esse cemitério lá, como é que ia fazer? Um cemitério que, eu vou voltar a dizer, que em 1856 já estava em ruína, ele foi feito quando? Tinha sido, né? Sim. Mais ou menos no começo do século XIX, né? Mais ou menos na pior de quando. E se fez um cemitério lá, devia que esse pessoal que se sepultava lá era da região, da Grande Sermaria, quer dizer, os potentados não queriam sepultar os trabalhadores, quer dizer, na igreja dele, né? Ele, todo senhor de engenho naquela época, né? Tinha o quê? Tinha uma igreja, né? E fazia o cemitério e sepultava nas igrejas. Então é o seguinte, então no caso aí, de lá de Sobrado, sim, a vila. A vila foi crescendo naquela época, é o seguinte, você vai ver, quais são as comunidades que tinha mais aproximadas naquela época? Cachoeira. Não, porque Cachoeira é da mesma época. Porque o problema é o seguinte, olha, Cachoeira, apareceram essas duas, Cachoeira, eu não sei mais ou menos como foi conseguir esse terreno lá, né? E o Sobrado. Então eles começaram a se desenvolver, aumentou a população e pelo processo natural mesmo, sem interferência de ninguém, começou a desaprovar. Então o comércio cresceu muito. Tinha sua feira, bem organizada, né? E chegou esse negócio de secos e molhados, vamos dizer, um tipo de comércio que se vendia de tudo, né, naquela época, se vendia de tudo. Resultado. Então você diz, desenvolveu, né, muito bem, vamos dizer que no século XIX, foi bem. Mas quando chegou o começo do século XX, com a fundação de Sapé, aí vem a decadência. Por quê? Porque, veja bem, porque é o seguinte, essa questão dessa linha férrea, para se ligar lá, essa questão dessa linha férrea, ela foi construída em 1880, ela foi inaugurada em 82, depois 83, veja bem. Mas você disse, mas por que inventou de estender essa linha férrea de João Pessoa a Mulungu, a primeiro pedaço? Era a grande produção de algodão que tinha nessa região. Então o cara, para levar o algodão para o porto, tinha que levar isso em carroça, em troço, levar para o porto de Salema, em Mamanguape. Era uma dificuldade tremenda. Então, houve uma pressão dos amigos, né? Dos potentados daquela época, dos políticos, né? Então, pedindo que criasse isso. Então, isso tem, eu conto no livro do Sapé, passaram uns 10 anos, vai fazer, não vai fazer, até que fizeram. Veja bem. Década. Veja bem. Então, essa estação foi inaugurada, né, em 7 de setembro de 1883. Sobrado estava no apogeu. E Renascença. Que é a Cachoeira, São José de Cachoeira. Agora, veja bem, na época de construir essa linha férrea, houve um movimento do pessoal mais importante de Sobrado, de Cachoeira, para a linha férrea passar lá. O de Sobrado queria que passasse lá. E o de Cachoeira queria em Cachoeira, né? Então, como era tudo partidário do rei, aí resolveu fazer o quê? Passar com a mesma distância. Nessa planície, é 6 km para Sobrado e 6 km para Cachoeira. Aí passou aqui. Então, a linha passando, quer dizer, era de 1883 até começo, né, do século XX, né, 1900, né, praticamente não tinha nada aqui, né? Mas veja bem, com a passagem do trem, que todo mundo vinha embarcar aqui, todo mundo tem interesse de construir uma casa e morar aqui, né? Aí começou. É tanto que a comunidade de Sobrado passou uns 100 anos para
chegar o apogeuzinho dela. E aqui passou 20 e poucos anos. Ela de repente cresceu, então todo mundo sai assim mudando. Né? Saindo de Sobrado de Cachoeira, vinha morar em Sapé. Até que trouxeram o cartório, né? Quer dizer, quando o cartório foi fundado em Sobrado já estava no auge, né? Que é 1891, criaram o cartório lá. Aí veja bem, mas quando foi em 1917, veio para cá, por quê? Porque a atividade é aqui, cresceu demais isso aqui. Acabou porque a linha férrea, quando chegou, se instalou em Sapé, o comércio começou a ser transferido para Sapé. E por esse motivo, a localidade de Sobrado foi decaindo comercialmente. E Sapé hoje, quer dizer, Sobrado hoje era para ser, o tamanho que tem Sapé hoje era para ser Sobrado. Mas se a linha férrea tivesse passado por Sobrado, como passou em Sapé, aí justamente veio o desenvolvimento para Sapé e Sobrado ficou para trás. Aí acabou feira, acabou as lojas de comércio que tinha aqui em Sobrado, porque aqui tinha várias lojas de comércio aqui em Sobrado, viu? Então eu acredito mesmo que através da linha férrea foi que veio o desenvolvimento de Sapé e Sobrado foi se consumindo comercialmente. Plantar história para o povo compartilhar, da tranquilidade passada, da cultura criada, da meninada correndo em busca da bola. Gente chegando, crescendo, partindo, as missas aos domingos, o rio passando, fluindo e emanando histórias. As fofocas não param, é verdade, e o ponto de encontro se faz nas calçadas. Em 1890, há registro de já existir um cartório, né? Cartório de Paz. Esse cartório de Paz, Juracy também conseguiu escanear, tirar fotocópias de todas as páginas, porque os livros estão muito sofridos, né, com o tempo. Então ele publicou o primeiro livro, né, que tem um fato bem interessante, lá num dos primeiros processos registrados lá no cartório de Paz, conta a história, é um documento registrando, falar a verdade, que Dr. Alexandre Rodrigues dos Anjos, o pai de Augusto dos Anjos, veio aqui em Sobrado defender uma causa de uma moça daqui do sítio e tal. Aliás, de um cara que teve um caso com uma moça e por aí vai. Então perceba o quanto Sobrado é antigo, né? Tem um arco histórico assim, que, bom, vem de muito tempo. E se em 1890 já existia um cartório de paz, significa dizer que o município, que o povoado, o lugarejo, já era muito bem estruturado, né? Segundo as pesquisas de Adalto Ramos e Juracy Marques Ferreira, a rua Manuel de Sales também chegou a ser conhecida Rua do Comércio, porque aqueles casarões eram armazéns de secos e molhados. Era um tipo de venda que existia antigamente, onde se vendia de tudo: charque, bacalhau, fazendas. O que eram fazendas? Fazenda era tecido. Se vendia todo tipo de apetrechos para a época, para abastecer a vila. Qual foi a importância do seu avô para o município, na época dele? Eu acredito que tenha sido o comércio, né? Porque, segundo eu soube, que ele negociava com gado e fornecia gado para as feiras. Como aqui teve feira aqui em Sobrado, ali onde fica a prefeitura, ali eu ainda alcancei as tarimbas. Eu ainda lembro, assim, uns 4 para 5 anos, 6 anos, eu ainda lembro que meu pai me levava na feira. Mas, além de Sapé, né, que o meu avô também fornecia gado para a feira de Sapé, que não era Sapé, era Renascência. Tem até outro nomezinho que no momento estou esquecido. E Itabaiana. Então, essa foi a atividade dele, né, do senhor Manuel de Sales. Eu sou hoje sobradense, mas a naturalidade é sapéense, porque isso aqui pertencia a Sapé. Não desenvolvia nada aqui em Sobrado, nada, porque Sapé só queria daqui os votos. E chegou uma pessoa que você conhece, já conversou com ele, já gravou com ele,
se interessou em tirar a gente dessa canga, porque eu entendia como canga. Vamos passar? Pode, né? Colocou Sobrado, uma luta danada de fazerem Sobrado. Sobrado aqui era 2 ruas e um dedo assim, que era essa rua aqui, passando para a fazenda de Oliveira, que era proprietário dessa fazenda aqui de trás. Hoje é de Seu Jorge da farmácia, né? E a rua, que era a rua Júlio Guabiraba, que ninguém conhecia por Júlio Guabiraba, era a Rua do Fogo. Conhece a Rua do Fogo? Não. Então eram essas 2 ruas que compunham o povoado de Sobrado. Que esse Sobrado hoje me dá orgulho de ser, hoje, pela terra sobradense. Onde a senhora nasceu? Num sítio, no município de Sapé, o sítio chamado Poço do Viado. Depois a gente se mudou para aqui, depois de tudo já. Eu já vim para aqui com 20 e tantos anos, para aqui. Mas sempre foi a caminhada da gente, foi desse sítio para aqui. Para a igreja, porque a gente vinha, até de noite a gente vinha pro texto, de noite. Via Sacra, Maio, tudo era aqui. Hein? Esse sítio já era Sobrado? Já tinha o nome de Sobrado? Não, era Sapé. Era Sapé, agora porque tudo não era denominava Sapé PB, Sapé PB. No meu registro não te mostro porque eu já perdi o registro. Então a gente vinha sempre para aqui, para a igreja. E depois a gente se mudou para aqui. E aqui veio para ficar. Hein? Porque não tem mais para onde ir agora. Só que a gente, quando chegou aqui, essa rua assim, não tinha caçamento, não tinha nada. Era mato, assim. Era uma salsa, era malícia, era tudo que era de mato. Mas a gente passava do roçado, que a gente tinha um sítio lá e a gente ia colher e passava aqui para casa. Depois a gente fez a casa aqui e ainda foi limpado assim o mato, assim, o sítio que a gente faz. E depois vai depois a gente se conhece. Eu limpava o mato aqui da calçada assim, da frente da casa, que não era calçada. A casa que a gente fez foi, ó, isso aqui era como um jardim, aqui era um muro com um portãozinho, daqui pra cá era a casa, isso aqui era um jardim. E eu limpava tudo e botava num balaio, botava na cabeça e ia botar do outro lado da pista, que não tinha limpador de rua, que não tinha nada. Hein? Depois foi melhorando. Nos anos 90 fizeram esse calçamento ali, igual com a bandeira preta, daquela esquina ali da rua Júlio Guabiraba, para que o portão da igreja, da banda de lá, até ali na frente do banco, por ali. Fizeram esse calçamento. Ficou aquela pracinha do meio sem nada, sabe? E depois, só depois, fizeram só esse calçamento. Agora esse resto de calçamento assim já foi feito depois de cidade. Mas a gente já estava aqui, né? E estamos até hoje. Mas foi uma grande fase aqui da extração de minério que dava emprego a muita gente mesmo. O britador ali, de início, tinha em média quase, que eu me lembro, tinha quase 20 caçambas carregando pedra diariamente para João Pessoa e outros municípios. Eu comecei com 9 anos, 7 anos aliás. Não foi porque meus pais mandassem, não. Foi eu que decidi vir trabalhar para ganhar o meu. E vim quase à força, porque eu tinha um tio que foi embora para o Rio de Janeiro, e esse chegou lá em casa um dia e disse: Antônio, ele falava assim todo: Antônio,
deixa José ir para a pedreira comigo. Eu tomo conta dele lá. Aí eu sei que o papai não queria, mas depois disse, não, você toma conta de José? Eu disse, tomo conta, deixa ele comigo. Aí eu vim para a pedreira. Me lembro como se fosse hoje. Eu ganhava 3.000 réis. Era a moeda da época. Toda semana na pedreira, quebrando granito. Como você vê, a exemplo do que eu expliquei, que a rocha era furada com ferro, está aqui uma parte de um ferro do qual furava a rocha. Aqui. Isso aqui está com a ponta aqui chata porque foi feita uma outra ferramenta para um outro uso. Mas o ferro era desse tipo aqui, sendo ferro grande. Eu vou colocar aqui e você vai ver que ele vai encaixar certinho, porque era com ele que se fazia este buraco aqui na rocha. Pronto. Veja bem que eu encaixei o ferro, ele ficou certinho. Então aqui era furado da seguinte maneira. Um ferro era pontiagudo, então era preciso 2 trabalhadores para fazer esse serviço. Um batia com a marreta em cima no ferro, na cabeça do ferro, e o outro ia girando, fazendo esse movimento de rotação assim, ó. Cada pancada que era dada lá em cima, o outro rodava, ia rodando, e assim ele ia perfurando, até chegar ao ponto de furar um buraco, escondendo o ferro, o primeiro ferro. Aí já era colocado um outro ferro maior, para chegar à quantidade de metros que ele queria fazer. Então furava esse buraco aqui, como você vê aqui, ó. Depois de furado o buraco, colocava o explosivo, levando para dentro com um pau, uma peça que tinha, levavam para dentro, colocava a espoleta com o estupim, botava fogo e corria. Tinha que correr todo mundo para longe, porque quando explodia, era o estilaço de pedra para todo canto, assim, em torno de um raio assim de 50, 100 metros mais ou menos, caía estilaço de pedra. E era assim que se explodia, como você está vendo aqui, ó. Aqui explodiu aqui, caiu esse pedaço aqui, caiu todinho. Aí exemplo desses outros que está aqui também, ó. Entendeu? Caía para depois ser cortado com um marrão, como eu expliquei, marreta e por conseguinte no final um martelo para fazer o concreto propriamente dita. Essa pedreira aqui, eu cheguei a quebra-pedra na minha infância, eu tinha o quê? 12, 13 anos, 14 anos no máximo. Cheguei a quebrar pedra aqui. Aqui não foi montado britador, ainda tem uma base velha aí, porque a extração era pouca, não era suficiente para o britador trabalhar, porque para um britador trabalhar tem que ter muita pedra. Então só dava aqui para pequeno serviço manual. O empresário que veio cavar essa pedreira aqui, ele ainda chegou a cogitar, fez a base, está aí, uma base aí feita, mas não botou o britador por isso, porque era inconveniente por falta de material. E não era suficiente para ele, não era conveniente para ele trazer material de outra pedreira para moer aqui. Por isso que não foi chegado a montar o britador aqui. E depois disso, como era pouco, que eu acabei de dizer, o minério aqui era pouco, aí acabaram com essa pedreira aqui. Está aí o exemplo aí desse buraco que ficou aqui. E essa rocha aqui, como eu acabei de explicar aqui, a situação. Naquele tempo que eu era criança, quando eu cheguei aqui, ainda tinha gente que fazia uma lapinha aqui. Era assim, as meninas tinham o vermelho e o azul, tinha o anjo, os trajes bonitos, os trajes vermelhos, os trajes azul, né? Aí tinha a cigana, brincava, ensaiava com o sanfoneiro, brincava, fazia uma casa assim, um galpão assim no meio da rua para brincar. É muito bonito, uma lapinha mesmo, bem ensaiada, bem organizada, é muito bonito. Lá, gente, a minha infância foi mais importante, a nossa infância foi mais importante lá na zona rural. Porque lá, minha mãe ensinava debaixo de uma casa de palha, de chão batido, como é que chama?
na terra, como diz. E os assentos eram aqueles assentos era uma mesa grande e aqui tinha um banco de um lado, um banco comprido de um lado, um banco comprido do outro. E ali se estudava com a maior felicidade do mundo, aprendia muito. Eu fiz da 1ª à 4ª série com minha mãe, tenho orgulho de dizer isso. E quando ela conseguiu fazer esses cursos que eu estou te falando, já foi muito depois, muito tempo depois, isso é uma longa história. Aí foi quando isso aqui se emancipou, que ela já tinha esses cursos. Na década de 70 nós viemos para cá, saímos do sítio lá da zona rural, viemos para cá. E aqui a minha mãe, depois que isso aqui se emancipou, ela foi ser professora de matemática. Você acredita? Eu fico bastante impressionada em relação à educação. O município, pelo menos ao meu ver, né, eu vejo que eles valorizam muito isso, valorizam muito a educação, e aí também vem esse gancho para a cultura que eles estão investindo e desenvolvendo muito na cidade. Inclusive é uma das características que em outras cidades vem refletindo, sabe, essa imagem sobre Sobrado, ser uma cidade que traz essa ideia de cultura e que é super valorizada. Então a educação e a cultura para mim é o que está sendo mais evidente aqui no desenvolvimento. Sobrado é meu xodó, sabe? Não é porque eu sou daqui, nem nasci aqui, mas eu acho que é uma cidade que tem muito potencial. É uma cidade pequena, de pessoas educadas, o pessoal tem uma visão, não comparando com outras cidades, mas se a gente for pegar outros exemplos, a gente tem uma visão bem abrangente em relação a isso, sabe? Em relação a se envolver nesses aspectos culturais, resgatar a cultura, como você falou. Eu tenho a perspectiva de... Assim, é muito alta a minha perspectiva para cá. Por quê? Por ser uma cidade pequena e a galera ser muito receptiva, então eu acho que só tem a crescer, sabe? Independente de política, como você falou, né? Claro que também ajuda uma boa gestão que incentive esses meios, mas independente de política, eu acho que o povo ele tem essa necessidade, essa vontade de crescer, de se mostrar. Por exemplo, não sei se você já visitou os sítios por aí, mas independente do que a gente sabe aqui, tem muita coisa acontecendo por lá. Tem artesãos que trabalham por lá e se divulgam, às vezes a gente nem sabe que existem aqui na cidade. Então eu acho que é inevitável isso acontecer, mas precisa de um olhar atento da população também, de se enganjar de fato, né? Que às vezes a gente pensa assim, não é comigo, então não vou me meter nisso aqui. Não, a gente tem que incentivar aqueles que estão buscando também, né? Então, se for seguido direitinho, o pessoal se envolver mais e participar mais da cultura, eu acho que Sobrado só tem a crescer nesse aspecto. Tem tudo para se tornar uma cidade histórica e com eventos aí que o pessoal de outra cidade vai vir aqui visitar. Inclusive até alguns que a gente já fez aqui, como o Sarau das Palavras, que a gente fez já 2 anos seguidos, sendo não teve por causa da pandemia. Teve a trilha cultural também, pelos caminhos de Sobrado, que a gente fez, veio gente de João Pessoa participar. Então tem muita oportunidade, eu acho. Sobrado é uma terra de oportunidade para esse lado, para crescer e se desenvolver nesse sentido. Eu tenho uma canção que chama-se Utopia Nordestina, que eu digo, meu sonho é verdadeiro. Eu moro num lugar onde o sol nasce primeiro, o meu sonho é verdadeiro, eu cancelei minha viagem. Eu acredito no projeto de um Sobrado bem mais dinâmico, com mais poesia na rua, com mais música na rua, com meninos estudando fora e dizendo, eu estudei na Casa da Cultura, eu estudei numa escola lá em Sobrado, onde tinha um professor que me falava sobre patrimônio histórico, hoje eu sou historiador, por exemplo, né? Bom, se sonhar é loucura, pode me chamar de doido. Hoje o Sobrado evoluiu. Escolas e artes andando de mãos dadas, as paredes permanecem de pé. A vista atiçando a imaginação de quem olha para os nossos patrimônios e reflete admiração. Hoje são os tijolos, cimentos e areia construídos nessa longa jornada. Faço parte do conto, da terra abençoada, de um Sobrado, nossa casa.